Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente iniciar mais uma aula hoje, continuando aí fazendo aula conjunta para os alunos do quarto e quinto ano, que a gente está trabalhando conteúdo unificado entre as duas turmas. Então, na aula de ontem a gente viu aí a introdução sobre os números decimais e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí falando sobre as operações que envolvem números decimais. Existem aí algumas particularidades que a gente precisa compreender para que a gente consiga estruturar essa nossa operação de forma correta e aí a gente consiga fazer ela com tranquilidade. Então vamos lá. Nosso conteúdo de hoje, de matemática, a gente vai estar continuando estudando, a gente tem uma porcentagem de conteúdos de matemática ainda muito grande, por isso que a prova vai dar aí mais ênfase às aulas de matemática no decorrer das nossas aulas aqui. Então, operação com decimais. Esse é o conteúdo hoje para os alunos do quarto e quinto ano. Em relação à correção da atividade, a prova vai estar postando no grupo lá o PDF da página para que vocês possam corrigir da atividade de ontem, tanto para o quarto como para o quinto ano. Ok? Então a gente está falando de números decimais. Na aula de ontem, a gente descobriu que o número decimal é um número composto por uma parte inteira e por uma parte decimal. Essa parte decimal, ela é determinada pela quantidade de casas que tem após a vírgula. Então, percebemos que as frações decimais têm aí um papel importantíssimo na construção desses números. Por quê? De acordo com o denominador desta fração, a gente vai estar aí determinando a quantidade de números que a gente tem após a vírgula. Consequentemente, descobrindo aí se esse número se trata de um décimo, de um centésimo ou de um milésimo. Então, eu vou dar uma leve revisada. Então, se eu tenho aqui o número 22 décimos, e eu peço para que vocês transformem esta fração decimal. Por que chamo de fração decimal, quarto e quinto ano? Porque o denominador é 10. Todas as frações que têm como denominador 10, 100 ou 1000 são chamadas de frações decimais. Então, a gente vai aí transformar uma fração que é decimal no número decimal. Eu vi que o número decimal é estruturado de duas partes. A da frente da vírgula, que é chamada de parte inteira, e a após a vírgula, que é chamada de parte decimal. E eu acabei de dizer para vocês que essa parte decimal ela é determinada pelo denominador. Então aqui, o que eu olho nesse denominador da fração? A quantidade de zero que ele possui. Como o 10 possui somente um único zero, eu sei que na parte decimal desse número, eu só vou ter um número ocupando uma casa. Como aqui, como numerador, eu tenho dois números, então eu utilizo um dos números para ficar na parte inteira e o outro número para compor a parte decimal. E aqui eu acabo de transformar esta fração decimal em um número decimal. O que eu vou observar aqui, gente? Vou estar observando sempre o meu denominador. Se eu continuasse com o mesmo numerador aqui, mas eu tivesse como denominador o meu número 100, como 100 possui dois zeros, eu sei que eu preciso utilizar esses dois números para ficar na parte decimal. Porque se tem dois zeros, eu preciso ter dois números após a vírgula. Como não tem um número suficiente para preencher a parte inteira, quando isso acontece, a gente preenche sempre essa parte inteira com o zero. A mesma aconteceria se eu estivesse trabalhando aqui com o milésimo. Como eu estou trabalhando com milésimo, e o milésimo possui 3 zeros, e o meu denominador ainda é o 22, eu preciso ter 3 números após a vírgula. Então, o que eu preciso fazer? Eu coloco o zero e acrescento mais os dois números. Por que eu não posso fazer assim, gente? Ao contrário, colocar o zero no final. Porque se eu fizer o zero na frente, aqui ainda será 22. Se eu colocar o zero atrás, não será mais 22, e sim 220. Então, não se pode colocar o zero no final, e sim na frente, porque ele não vai acrescentar valor nenhum a isso, ok? Então, do mesmo jeito, a gente vai preencher aqui a parte inteira com zero, né, desse número aqui de cima. Por quê? Porque eu não tenho um número suficiente para fazer isso. Quando eu não tenho, eu faço a parte inteira, ok? Revisãozinha rápida. Mas hoje nosso conteúdo é falando sobre números decimais. Então aqui eu vou trazer para vocês alguns números decimais, para vocês perceberem que isso é muito tranquilo. Eu tenho aqui 1 inteiro e 2 décimos,
3 inteiros e 2 décimos. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu quero fazer uma adição. Percebam que aqui o sinal é de adição. Então, eu vou adicionar esses números. Agora, eu preciso prestar atenção nas regras. Quais são as regras que determinam a operação com decimais? Tranquilo. O que eu preciso observar? Quando eu trabalho com decimais, eu preciso observar parte inteira embaixo de parte inteira. O que significa isso? Os números antes da vírgula, eles precisam estar um abaixo do outro. Um abaixo do outro. A vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula. E as partes decimais vão ficar também uma abaixo da outra. Estruturei meu número decimal, faço a minha conta correta. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Eu sempre tenho que colocar vírgula. Vírgula mais vírgula é vírgula. Estou trabalhando com número decimal. Se eu esquecer de colocar vírgula, aqui deixará de ser 4 inteiros e 4 décimos para ser 44. Então, percebam que a vírgula é fundamental. Tranquilo, né? Se isso fosse uma subtração, quarto e quinto ano, será que teria alguma diferença? Nenhuma. Então, eu tenho aqui, ó, 5 inteiros e 3 décimos menos 2 inteiros e 1 décimo. Como que eu estruturo essa minha subtração? Normalmente, como eu fiz com a adição, preciso só seguir a regra de parte inteira embaixo de parte inteira. Aqui a gente sempre começa nas subtrações com um número maior, porque a gente precisa que o número maior esteja aí em cima para a gente fazer a subtração. Vírgula embaixo de vírgula e parte decimal embaixo de parte decimal. Pronto, tranquilo, faço aqui agora a minha subtração. Eu tenho 3, tiro 1, fico com 2, vírgula menos vírgula é vírgula, 5 menos 2 é 3. Então, resultado, 3 inteiros e 2 décimos. Ok? Parte muito tranquila, mas sempre existe um mais, né? A ProGil sempre traz esses mais para ajudar vocês aí, porque existem situações onde os números não vão ter as mesmas quantidades de casa. O que é que isso quer dizer? Veja bem. Faz de conta que eu tenho aqui 3 inteiros e 20 centésimos menos 2 inteiros, 1 décimo. Então, eu estou trabalhando, quarto e quinto ano, com partes decimais com casas diferentes. Estou trabalhando com centésimo e depois com décimo. O que eu preciso fazer aí? Pronto, outra situação. Quando isso acontecer, a gente precisa igualar as casas decimais. Entenderam? Então, como é que eu vou estruturar? Vou seguir aquela mesma regra. Parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, parte decimal embaixo de parte decimal. Percebam que aqui a gente tem a ausência de um número, porque aqui é um centésimo e aqui é um décimo. Quando isso acontecer, a gente completa a casa decimal com 0. Vamos completar a casa decimal para igualar essas casas, para todos os dois estar trabalhando com centésimos. Então, agora eu posso fazer 0 menos 0 é 0, 2 menos 1 é 1, vírgula menos vírgula é vírgula, 3 menos 2 é 1. E aí eu vou ter 1,10 centésimos. No livro de vocês, tem uma situação bem legal que eu quero trazer para vocês, para ajudar. Então, eu tenho aí, agora, assim, vou apagar isso aqui, vou trazer um do livro que vai ajudar vocês a entender. Então, eu tenho 2 inteiros e 5 décimos, e a minha continha, eu vou ter uma continha aí de quê, gente? Olha aqui rapidão no livro, eu vou ter uma continha de menos. Então, a minha subtração, continha de subtração, e menos 534 milésimos. E aí, como que eu posso fazer? Se o meu primeiro número é um décimo,
após a vírgula. E o meu segundo número é o milésimo após a vírgula. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a prof fez nesse instante. A gente vai igualar casas decimais. Só que eu trouxe aqui para vocês essa situação para vocês entenderem como que vocês trabalham pedindo emprestado nos números decimais. Então, vamos aqui. Parte inteira embaixo de parte inteira. Então, a gente vai fazer isso. Vírgula embaixo de vírgula. Parte decimal embaixo de parte decimal. Pontinho de menos. O que aconteceu? No número de baixo, a gente tem um milésimo após a vírgula. No número de cima, a gente tem um décimo após a vírgula. O que eu vou fazer, gente? Igualar as casas decimais acrescentando zeros. Ok? Pronto. Tá pronto? Todo mundo já entendeu esse pedacinho. Mas percebam que aqui a gente tem dois números o número de cima é menor que o de baixo. Então, a gente vai trabalhar com subtrações com recursos, pedindo emprestado. Mas aqui, como que eu posso pedir emprestado para zero? Pensaram nisso? Não, né? Pois a prova vai ensinar como vai fazer. A gente vai começar lá na parte inteira. A gente vai fazer assim, vai pedir emprestado a parte inteira, 1, e aqui vai ficar 1 e vai emprestar 1 para cá, que é 15. Esse vai pedir emprestado para o 15. Se o 15 empresta 1 para ele vira 14 e aqui vira 10. Não é isso? Esse vai pedir emprestado para esse. Se era 10, ele lhe empresta 1, vira 9 e aqui vira 10. Agora eu consigo fazer a minha continha. Então, eu tenho 10, tiro 4, vou ficar com 6. Eu tenho 9, tiro 3, eu vou ficar com quanto? 6. Eu tenho 14, tiro 5. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou ficar com 9. Vírgula menos vírgula é vírgula. E aqui, como eu não tenho nada para tirar, eu vou baixar 1. E eu acabei de fazer a minha continha tranquilamente. Então, o que a gente precisa aprender isso aqui, galerinha? Que a gente precisa igualar as casas decimais. Gil, faz mais uma. Eu já estou escutando aqui vocês, mesmo sem vocês estar aqui. Mas eu vou fazer outra aqui para vocês. Então, deixe-me pensar uma aqui onde a gente possa fazer isso também. Então, vamos aqui. Eu tenho 3,22 centésimos menos 1,100 e... Deixa eu aumentar aqui esse número aqui para ficar melhor. Vamos botar um 9. 120 milésimos. O que é que eu vou fazer aqui, galerinha? Vou estruturar como a Progil já explicou a vocês. Parte inteira em parte de parte inteira. Então, vai ser o 3 e o 1 embaixo, vírgula embaixo de vírgula. Parte decimal embaixo de parte decimal. O que aconteceu aqui? Aqui a gente aconteceu de ter um número faltando, porque aqui eu tenho 3 números após a vírgula, aqui eu tenho 2. Então, eu preciso igualar, porque eu nunca posso fazer uma operação com decimais se as casas decimais não estiverem igualadas. Então, eu igualo com 0. Então, 0 menos 0 é 0. 9 menos 2. Quanto que você vai ter aí? 7, muito bem. Eu tenho 2, tiro 1, vou ficar com 1. Vírgula menos vírgula é vírgula. 2 menos 1 é 2. E eu acabei de conseguir fazer a minha continha. Ok? Então, eu acredito que a gente ainda vai continuar estudando decimais. A gente já falou sobre só adição e subtração, para o 4º e 5º ano. Então, acho que todo mundo entendeu esse conteúdozinho aí. Vou passar para vocês agora as páginas. Então, os alunos aí do 5º ano vão fazer a atividade no livro na página 260. 260, 5º ano. E os alunos do 4º ano vão fazer a atividade na página 246 para os alunos do 4º ano. Vou colocar lá no nosso grupo a nossa correção, galerinha, e até a próxima.